Boa noite. Que esta noite possamos receber aqui as energias de amor, as energias salutares para o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos irmãos aí, que tanto necessitam. Trazemos então um abraço fraterno do Centro Espírita Vera de Luz aos missionários que venham poder trazer hoje um pouquinho de uma reflexão através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema hoje é sobre piedade, que está no capítulo 13, do número 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Até tenho aqui, quem estiver nos vendo vai encontrar. Então, o tema é sobre piedade. É tão interessante essa palavra piedade que muito tempo me trouxe um entendimento de que piedade parecia algo assim, meio de pena, algo que a gente teria, algo até não positivo, vamos dizer assim, né? Eu tenho piedade daquela pessoa, parecia um sentimento assim, não tão nobre, né? E como o Evangelho de Jesus, como a doutrina espírita sempre nos dá a oportunidade de aprender, de conhecer essa verdade, a verdade vos libertará, como esse entendimento do significado desse sentimento de piedade realmente me libertou através das verdades ditas por Jesus no Evangelho. Trouxe um outro completamente significado, da qual a gente entende às vezes até por costume, até por não ler, né, algo sobre esse sentimento de piedade. Então, eu vou estar lendo aqui, nesse capítulo, sobre a piedade. Então, o texto diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Que lindo, né? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Se a gente for traduzir a questão dos anjos, da superioridade, dos espíritos superiores, né? De um processo evolutivo de quem sente, que tem esse sentimento. Aí a gente traz essa reflexão nessa noite para saber se será que a gente já teve piedade? Ou será que a gente nunca soube aonde que a gente aplica essa piedade? Como é que a gente sente essa piedade para com o outro, né? Então, hoje nós vamos trazer essa reflexão para a gente encontrar dentro de nós esse sentimento, para tentar se aproximar aí dos anjos e fazer esse movimento dentro de nós para trazer aí a piedade. Então, também diz aqui que a piedade é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Meu Deus do céu, que lindo, né? A piedade é a irmã da caridade. Então, se a gente fizer aí uma analogia, né, transformando aí em personagens, vamos imaginar assim, em que a piedade é irmã da caridade. E que eu acredito ainda que a caridade é como se fosse irmã gêmeas, porque nós temos a caridade moral e a caridade material. E a gente sabe da máxima, fora da caridade não há salvação. Então, olha só que esse sentimento de piedade, a grandeza de sentir isso em relação ao próximo e a si mesmo. Então, quando o Evangelho aqui nos esclarece que a piedade é irmã da caridade, ela traz aí algo muito maior para a gente refletir. Se a gente realmente está sendo piedoso, que tipo de sentimento a gente está emanando e o que significa realmente essa piedade. Quando falamos da caridade, em que a caridade aí
são gêmeas, né? A caridade moral e a caridade material. Muitas vezes, aplicar a caridade no lado material, principalmente agora que a gente está vivendo um momento tão difícil, tanto no lado da saúde, como no lado da economia, quantas famílias, pais, mães, famílias, tendo sua necessidade para o sustento da sua família. E muitas vezes a gente faz um movimento, né? Uma entrega de algo, de um material, de um alimento, de uma roupa, que faz a gente estar aí fazendo a caridade. E aí vem a caridade moral, que é o relacionamento para com o outro, a caridade para com o outro, o olhar para com o outro, para consigo, né? Porque quando a gente não consegue nos enxergar como ser, como filho de Deus, e também a gente contribui para esse movimento, não nos deixando de lado, às vezes a gente está valorizando o outro, mas esquecemos que a gente também está na mesma caminhada, que o nosso processo evolutivo parte de nós, porque mudar ninguém a gente não muda, né? Quem tem essa pretensão de mudar alguém vai ficar cansado, vai cansar muito. Então a gente não muda ninguém, a gente convida para ir junto. A gente diz, quem sabe por aqui a gente pode melhorar, encontrar algumas respostas, mas não mudamos ninguém. Vamos ficar em dias, reencarnações, a gente não vai mudar ninguém. Então, essa caridade moral para com o outro, que eu digo que tem uma palavrinha muito forte dentro dessa caridade moral, que é o respeito. Quando você respeita o outro, respeita a sua história do outro, a forma do outro, compreende o processo evolutivo, inclusive, que cada um esteja passando, desde, claro, que o respeito que a gente aplique, ele não traga algum mal para mim e nem para ninguém. A gente só, por aqui eu te respeito. Não vou além para fazer algo a mais, a gente tem que dizer não. Agora vem a lei da conservação. Precisamos conservar saudável, que ninguém tem que machucar ninguém, né? Então, voltando aqui para esse sentimento aqui que a gente vai descobrir essa noite, se a gente tem, se a gente já passou por isso, se a gente está expondo esse sentimento aí para a nossa caminhada, diz mais uma frase aqui. Deixai que o vosso coração se enterneça ante ao espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então essa piedade não é ter pena. Coitadinho, é um sofredor, tadinho, né? Olha, não, quem sabe, Isso é um sentimento não tão nobre, mas a piedade diz assim, meu irmão, se tu sofres, eu também me compadeço contigo, vou emanar as melhores energias para você, para que você possa sair dessas aflições, para que você consiga levantar das suas quedas, para que você possa melhorar a sua saúde. Essa é a piedade. Diz bem aqui, deixai o vosso coração se enterneça ante ao espetáculo, né? Quer dizer, ante a situação das misérias e dos sofrimentos do vosso semelhante. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, alguém triste, se aquilo não te mover, não te trazer uma reflexão, não te trazer uma compaixão, a piedade em si, seria essa palavra, mas não te movimentar nenhum sentimento diante da tristeza do outro, e é isso que a piedade convida. É essa reflexão. Você está sentindo isso? Você está fazendo esse movimento? Né? Muitas vezes, até mesmo para resolver uma situação
que seria o caminho certo, mas se a gente observar que o outro ficou triste, isso não é um motivo de comemorar. Muitas vezes a gente, poxa, queria que todos estivessem alegres. A gente sabe que não podemos mudar e nem transformar o mundo numa grande alegria. Ainda não, né? Ainda nós estamos num período de prova e expiação. Quem sabe esse caminho possamos vivenciar novamente. E aí vem, vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Então, quando tu encontra um amigo nas suas aflições, nas suas dores, e você diz assim, olha, não quero nem saber o que aconteceu se tu não quiser falar, mas eu estou aqui compadecendo com a tua dor, estou aqui dizendo que tu tens o meu carinho, que tu tens a minha atenção, que tu tens minhas orações. É o que diz aqui. As lágrimas, quando desce, as lágrimas diziam, poxa, essas lágrimas são assim, que eu gostaria que eles não estivessem sofrendo. Então, se a gente não compadecer, não sentir que a dor do outro é como fosse algo desconectado em relação à humanidade, você com Deus, né? A nossa relação com Deus e com o mundo. E aí diz que envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é o amor. O amor é devotamento. Então, olha só, a piedade, né, envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. Porque há um momento que eu digo assim, eu amo você, por isso que eu quero que você não sofra. Eu transformo aquele sentimento da piedade em amor, que é o que a gente tem, é o que nos convida a amai-vos, amai o próximo como a ti mesmo. Então você vê como a piedade é como se fosse esse sentimento que vai ligando, vai nos trazendo da caridade até o significado do amor ao próximo. É a preocupação, é deixar se envolver, não se envolver levando para si, que você tem que resolver assim, ó, o meu irmão está sofrendo, está com muita dor, agora eu vou pegar a dor e vai trazer aqui dentro para mim. Não vou conseguir fazer isso, mas eu vou compadecer, eu vou trazer dizendo para ele, eu estou preocupada com você, eu estou junto com você, eu vou orar por você. Mesmo que a gente, com as nossas mãos, não consegue resolver o problema do outro, nem o problema do mundo, nem às vezes o problema da humanidade. E aí a gente traz agora a piedade, trazemos para a atualidade, no momento em que nós estamos vivenciando hoje. Observamos aí uma polaridade de ódio, de eu não gosto do fulano, por isso que eu quero que ele morra, eu não gosto do fulano, porque eu não quero que ele se delenhe. E aí a gente começa a emanar essas energias, esse sentimento. É piedade. É respeitar. Olha, eu não posso, ele não é o meu melhor amigo, mas eu também não desejo nada de mal que aconteça a ele. E aí as pessoas estão desejando mal como fosse desejar água, né? Quer tomar aguinha? E está aí oferecendo os seus piores sentimentos. Oferece assim, as suas piores energias. Não tem um pingo, né? Como diz o outro, não tem um pingo de piedade. Então essa reflexão é muito importante, porque a gente realmente só dá aquilo que tem, né? Só dá aquilo que tem. Então essa é a reflexão. Você não precisa, né, de estar lá, aceitar ou concordar com algumas atitudes da questão hoje nós estamos muito no lado da política, hoje estamos no lado de quem tem que tomar aquele remédio, outro diz que não precisa tomar o remédio, que não serve, que outro não serve. E a gente fica pensando, deixa,
nunca ficou doente e tomou um chazinho? Quem nunca ficou doente diz assim, ó, o que tiver para tomar, a gente toma, que a gente quer ficar bem. Quem nunca tomou um vinagrinho para barriga, né? A gente, não importa se salvar vidas, é o que é mais importante. E aí entregamos isso. A gente não é doutor de nada. Nós estamos aí virando especialista, PhD em achismo, né? Ao invés de entregar piedade, ao invés de entregar compaixão, ao invés de entregar oração, a gente está no achismo, como doutor. Mas a doutrina vai nos alertando sobre isso. E aí ele completa mais uma frasinha aqui que a gente tem que trazer. Essa abnegação em favor dos desgraçados, quer dizer, né, os termos usados aqui no Evangelho, mas dos sofredores, dos aflitos, daqueles necessitados, a abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Olha só, era isso que Jesus aplicava, né? A piedade, porque ele não estava julgando ninguém, né? Ele não estava condenando ninguém, mesmo nas vezes firme que ele era. Porque ser bom não é simplesmente ficar sem ação, ficar, tá bom, aceitar tudo, né? Ser bom é dizer, olha, é por aqui as suas virtudes, é a sua ética, aquilo que você acredita que é certo. Não, mas já que para mim não brigar com meu amiguinho, eu vou concordar com ele. Não, que é ética, que é certo, é certo. E Jesus agia assim, com todo o amor do mundo, com toda a sua piedade, mas ele não se desviava. Então, quando essa doutrina foi estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia e a paz e o amor. Então, olha a importância a gente compreender o que é piedade. A piedade, ela tem essa irmãzinha aí da caridade, esse sentimento de olhar e ter compaixão, ter entendimento que a dor do outro também me comove, também me move. Mesmo não estando a solução em nossas mãos, mas emanar as energias boas, ao invés das negativas, para poder enaltecer o meu orgulho, ou até mesmo a minha opinião. Né? Entregamos aqui e deixa que Deus faz a parte dele, que o caminho, o destino. Ah, mas ele não é merecedor. Isso é um problema dele, não é nosso, né? E a gente entrega aí, entregamos o que nós temos de ruim, não de bom. Aí vem aquela máxima também, né? De dar a outra face, né? Quando alguém bate uma face, entrega a outra. Muitas vezes a gente acha que é para usar de violência, mas é a maneira diferente de agir. Se um irmão age de um jeito, mostre a outra. Como poderia ser diferente? A mesma situação, né? Firme, sim, no seu propósito. Firme, sim, naquilo que você acredita que é o caminho que pode te conduzir às verdades, né? Porque quando a gente fala em verdade, mentira, certo e errado, a gente vai trazer aí muito para um grande entendimento de cada um, né? E essas questões de certo e errado, ele vai mais na questão dos próprios preconceitos do que propriamente conhecimento, né? Porque a minha verdade não precisa conflitar com a tua verdade, mas precisa ser respeitada. Olha, a minha verdade está me fazendo bem, até onde eu sei. E a tua verdade lhe faz bem, até onde eu sei. Ah, mas eu não preciso compactuar com a tua verdade se não me faz bem. Né? A gente respeita.
a gente respeita. Porque não mudamos ninguém. E aí, ele diz mais uma vez aqui, ó, a tranquilidade prada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Se a gente está aí sem... Está nem aí, né? Com o problema do outro, assim, com a dor do outro. Isso não é problema meu. Realmente não é problema nosso. Muitas coisas que acontecem a gente não pode resolver mesmo. Mas não desejar que o outro esteja sofrendo porque ele merece, porque tem que ser. Desejar algo que venha de nós. Se ele está passando por isso, algum aprendizado ele tem que ter, mas não sou eu que estou desejando. E nem quero. Isso é falta de piedade. Isso é falta de piedade. E aí, tem a mensagem de Miguel de Bordeaux, de 1862, que diz assim: grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós lhe dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Olha só, como é compensador você dar uma mão amiga, uma palavra amiga. Muitas vezes, às vezes, a gente rouba inclusive sonhos das pessoas. Roubamos quando dizemos que ele não é capaz. Roubamos quando dizendo que isso não é para você, que você não tem condições. Né? Muitas vezes nós furtamos a alegria de alguém. Então aí diz assim: grande é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece a um aperto de mão, a um olhar úmido, né? Que a gente esteja emocionado com alegria, ou até mesmo feliz com o sucesso das pessoas. Quando alguém diz, olha, eu consegui isso, a gente fica tão feliz que a pessoa conseguiu, que ela venceu as suas barreiras, suas aflições, ou até mesmo conquista material, porque não? Muitas vezes a gente, né, não mostra a alegria do esforço de cada um. E aí, a piedade é melancólico, mas celeste percussor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. A piedade é melancólico, porque aqueles sentimentos assim, ai, como é bom que ele está feliz, como é bom que ele conseguiu sair das aflições, não é? Quando a gente recebe notícia de alguém que estava nas suas aflições, que teve essa dificuldade e que a gente conseguiu, soube que ele ficou feliz, a gente fica, ai, que bom que aquelas minha energia ou aquela ajuda ele conseguiu sair dessa situação, dá aquela melancolia de agradecimento, de gratidão. E aí ele fala, a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Então lá, são irmãzinhas, né? Então, caminhando junto aí. Primeira das virtudes que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, podemos hoje pensar um pouquinho nessa reflexão desta noite, saber como é que está esse sentimento tão nobre que é a piedade. Como é que a gente está aplicando para com o outro, né? Que a gente conversando aqui parece que é igual a caridade, né? Elas têm ali a mesma, não são irmãs tão parecidas, mas talvez aquela que intensifica muito mais, dá um impulso até
para que a caridade a gente possa fazer ação. Então, piedade traz essa reflexão e a caridade é a ação. Eu compadeço com a dor do outro. E aí eu me impulsiono para ajudar. Aí vem a caridade, que faz. Então, primeiro, é como fosse a intenção, né? Se a gente fosse descrever, eu tenho intenção de ajudar, porque a piedade entrou em mim. Porque eu coloquei ela para fora, expus. Aí vem a caridade, diz, pode deixar que agora eu faço. Então, se a gente não tiver esse mecanismo, e aí quando a gente realiza a caridade, a gente transformou aquele ato em amor. E por isso que a gente se aproxima dos anjos. E por isso é o caminho que Deus e que Jesus Cristo ensinava no seu Evangelho. E é por isso que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que possamos realmente nessa noite refletir sobre isso, trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. E agradecer a oportunidade desta casa abençoada, Missionário da Luz, em que possamos sempre estar aqui com vocês, mesmo que às vezes não olhando as carinhas aqui dos nossos irmãos que vêm na casa. Por enquanto a gente só está aqui praticamente, quase solamente, mas com a multidão de irmãos espíritos, com a quantidade de luz aqui dentro desta casa, e que quando você estiver nos ouvindo, possa também entrar dentro do vosso lar. Sendo assim, Senhor, agradecemos.